Em Mateus 7:21, hoje eu quero que você anote bastante. Jesus disse: "Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus." Essa sempre foi uma declaração espantosa para mim, porque essas são as pessoas que o chamam de Senhor. Senhor, Senhor, e ainda assim Jesus diz: "Nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus." E o fato é que há muitas pessoas fiéis, pessoas que vão à igreja, que pensam que são salvas, mas elas não são salvas. E se isso é verdade, quer dizer que muitas pessoas da minha própria igreja, e um grande número de pessoas que talvez está sentado nesta sala hoje, pode pensar que é salvo, mas de fato pode não ser salvo de jeito nenhum. Eu fiquei muito chocado recentemente quando preguei essa mensagem na minha própria igreja. E claro, as pessoas me conhecem como sendo um expositor da Bíblia e alguém que ensina a real palavra de Deus. E eu fiz a pergunta à minha congregação: "Você é realmente salvo?" E eu disse: "Antes de você responder, eu quero que você ouça com atenção a mensagem que eu vou pregar hoje." E o meu choque foi que no final do culto, 142 pessoas que iam regularmente à igreja vieram para diante do altar e entregaram suas vidas a Jesus Cristo, reconhecendo que de alguma forma eles tinham um acordar religioso, mas na verdade nunca tinham alcançado os requerimentos para a salvação, de acordo com a Bíblia. Nós cometemos um grande erro em dizer às pessoas que convidem Jesus para os seus corações. Então nós compartimentamos que parte das nossas vidas achamos que devemos dar a Jesus. Mas Jesus nunca pediu nossos corações. Esta é realmente uma oração errada. Jesus pediu nossas vidas. E a pergunta não é se nós vamos receber Jesus, a pergunta é: nós preenchemos os requisitos para que Deus nos receba? Nós vamos a Deus nos termos de Deus. Mas a verdade é que muitas pessoas nunca foram a Deus nos termos de Deus. Elas vão à igreja, elas gostam da música, acham que é boa, positiva, bem para cima, se sentem melhor quando estão nesse ambiente. E claro, você vai se sentir melhor na igreja, você está num ambiente com boas pessoas cristãs, o Espírito de Deus está aqui. Elas sentem que é positivo, ouvem que Deus quer abençoá-las, que Deus quer prosperá-las, que Deus quer ajudá-las, curá-las, tornar suas vidas melhores, e tudo isso é verdade, e as pessoas gostam desse tipo de mensagem, gostam desse tipo de ambiente. Mas o que temos que entender, quando apresentamos o Evangelho, é que quando chegamos a Jesus, não estamos chegando para entrar num programa de auto-melhoria. Este não é um programa de auto-melhoria. Jesus é um salvador para uma condição perdida. Repita, uma condição perdida. Ele não é um terapeuta que está ali para te fazer se sentir melhor consigo mesmo. De fato, Jesus não pode te ajudar até que você se sinta realmente mal sobre si mesmo. Não há nada que vale a pena salvar na sua velha natureza. Absolutamente nada vale a pena salvar. De acordo com a Bíblia, nossas melhores obras são como trapos imundos. Não há nada que vale a pena salvar na velha natureza. Nada. Em Eclesiastes 7, verso 20, um verso que eu aprendi a amar, a Bíblia diz, e eu quero que você anote essa referência, Eclesiastes 7:20, "Não existe um homem justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Nenhum." A única forma de irmos a Deus nos termos de Deus é se tivermos uma completa substituição da nossa velha natureza. E para que a nossa velha natureza seja substituída, deve haver uma morte da velha natureza, uma morte completa. Uma morte para os nossos velhos caminhos. Deve haver um completo abandono da minha natureza feia, carnal e fedorenta. Deve haver uma aceitação de que não merecemos nada além do que um completo julgamento de um Deus justo. É isso que nós merecemos. E deve haver um genuíno arrependimento. Um genuíno arrependimento. E é aí que a maioria das pessoas falham no teste. Elas vão a Deus nos termos delas. "Deus, eu quero te dar minha vida. Senhor, faça-me sentir melhor." Não há nada na Bíblia que diga que Deus vai te fazer se sentir melhor. Se você andar na palavra dele, ele irá. Mas esses não são os termos nos quais vamos a Deus. Há apenas uma forma de ir a Deus. Há apenas um canal de nascimento.
pelo qual podemos nascer no reino de Deus, e esse canal de nascimento é o canal de nascimento do arrependimento. E se você não vier pelo arrependimento, então você nunca vai entrar no reino de Deus. Mas há muitos que chegam muito perto, e eles aprendem a língua, e eles aprendem o falar, e eles aprendem a sentir, e parecem ser crentes, mas na verdade, eles não têm evidências em suas vidas de que um dia nasceram de novo. E a verdade é que vivemos em uma era, especialmente agora, onde as pessoas realmente não querem ouvir a verdade. Pessoas querem ser confortadas, pessoas querem ouvir que tudo vai ficar bem. De fato, isso é muito popular hoje. Se você olhar para as maiores igrejas na nação hoje, há muito pouco confronto do pecado. São só boas notícias, tudo vai ficar bem. Mas eu quero dizer a vocês, amigos, não são só boas notícias, e tudo não vai ficar bem se as pessoas não forem a Deus em arrependimento. Não importa quantos sermões motivacionais preguemos, isto não vai curar o coração de um pecador. Pecadores têm que ser confrontados com a verdade. E se apenas vierem a Jesus, porque estão em algum tipo de problema pessoal ou algum tipo de dilema pessoal, querem ser ajudados, o que acontece então? Acontece que quando eles começam a se sentir melhores consigo mesmos, é aí que eles deixam a igreja porque encontraram o que procuravam, só vieram se sentir bem e se recuperar. Eles, na verdade, não deram suas vidas 100% ao senhorio de Jesus Cristo. O tempo sempre dirá a sua natureza. Agora ouça com atenção, eu vou ler das minhas anotações. Você tem que entender isso. Isto é o que a Bíblia diz, e a sua opinião não importa. A sua natureza sem Deus é má. Ela é má. A Bíblia diz que éramos filhos da ira. Esta palavra ira é a palavra grega orge e descreve algo que foi torcido, algo que foi completamente distorcido, que não merece o direito de existir. E desta forma Deus tira a sua ira dos filhos da ira, ele os destrói completamente, ele os limpa completamente. Porque se a natureza deles não for mudada, eles são tão distorcidos, são tão pervertidos, que eles nem mesmo merecem o direito à existência. É isso que éramos antes de irmos a Deus. Maus, filhos da ira. Essas palavras foram tiradas direto de Efésios capítulo 2. Pecado. Pecado não é apenas um erro. Pecado é o fruto de quem somos. E se o pecado não for tratado como sendo eternamente mortal, não há escapatória para o pecado. E se ele não for tratado com a cruz de Jesus Cristo. Romanos 6:23, um versículo que todos deveríamos conhecer, diz: o salário do pecado é a morte. Se você não tratar do seu pecado, vai pagar um salário pelo pecado. E a Bíblia nos diz que se você morrer em pecado, o preço é um destino eterno no inferno. E como eu disse a noite passada, o inferno não é conto de fadas, não é um lugar da imaginação, é um lugar real. E muitos de vocês têm amigos, e vocês têm parentes que estão lá agora. Eles estão lá agora. E se eles pudessem falar com você, eles implorariam a você para olhar para o coração, para ver se você é realmente salvo. Eu penso em pessoas que foram à igreja semana após semana, ano após ano, carregavam suas Bíblias, eram muito religiosas, e quando dormiram para a eternidade, foram para o inferno, porque não eram realmente nascidos de novo. Imagine o que eles diriam se pudessem falar do inferno. Seria o sermão mais poderoso já pregado, se o inferno pudesse falar. Isso pode soar duro, mas essa é a verdade. O sangue de Jesus, aplicado ao coração de um pecador, é a única cura. É a única cura, não há nada mais. E claro, pessoas têm reações diferentes a esse tipo de pregação. Alguns dizem, ele está apenas pondo medo em nós. Tudo bem? Tudo bem? Porque isso é algo de que devemos andar temerosos. Há um tipo bom de temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria.
E há um temor divino e reverencial que leva os pecadores a caírem de joelhos em arrependimento e faz com que crentes desviados voltem para Deus. Precisamos entender que há um tipo correto de temor, e especialmente quando lidamos com a nossa condição espiritual e nosso destino eterno, devemos ter uma boa dose de temor sobre o que está diante de nós. E quando você não tem o temor do Senhor, é quando você começa a cair em pecado. E eu digo que eu, assim como vocês, eu gosto de palavras positivas para cima. É algo que precisamos ouvir num mundo onde há tanta falta de esperança e tanto medo. Pessoas encarando a depressão, pessoas encarando dificuldades, pessoas tendo decepções. Eles se sentem para baixo na vida e precisam ouvir boas palavras cheias de fé. Mas todas as mensagens positivas e motivacionais do mundo não podem curar o coração de um pecador. E por mais que eu ame abraçar pessoas, abraçar ao redor do pescoço, isso não vai fazer com que uma pessoa nasça de novo. Há apenas um remédio. Um remédio. E é o arrependimento e a entrega da vida de alguém em completa entrega. Repita, completa entrega. Completa entrega a Jesus Cristo. E hoje eu quero dar a você 8 sinais de que uma pessoa é realmente salva. 8 sinais de que uma pessoa é realmente salva. E eu quero que você escreva. Número 1, o fruto. Se uma pessoa é realmente salva, ela vai ter o fruto da salvação. Em Marcos capítulo 7, verso 20, Jesus disse: assim os conhecerão pelo seu fruto. E na verdade é um pouco complicado quando consideramos esse fruto, porque macieiras não produzem maçãs imediatamente, mas no final das contas produzirão maçãs se forem macieiras. Você pode olhar uma macieira quando ela é muito jovem e ela dá folhas, e você pode dizer por olhar que é uma macieira, mas leva tempo até que ela começa a produzir fruto. Mas se ela for realmente uma macieira, no final das contas o tempo chegará em que ela vai começar a produzir fruto. Você se lembra do exemplo quando Jesus chegou à figueira? Você lembra disso? E quando Jesus olhou para a figueira e sabia que era tempo de figos, mas ela não tinha figos, Jesus a amaldiçoou, porque havia algo de errado com aquela árvore e por alguma razão ela não tinha fruto. E há muitas pessoas que vêm à igreja e externamente elas parecem cristãs, mas nunca começaram a dar o fruto de um cristão, e o fato é que elas não são nascidas de novo, apenas têm uma camuflagem de um cristão, porque elas vêm para a igreja, carregam sua Bíblia, aprenderam as músicas e elas amam as músicas. Elas são tão para cima, tão positivas, mas o fruto da salvação, nunca realmente apareceu em sua vida. Quando uma pessoa é jovem, pode não produzir muito fruto, porque é jovem no Senhor. Mas eventualmente, se ela realmente é nascida de novo, se a vida de Deus realmente está dentro dela em algum momento, o Espírito de Deus dentro dela eventualmente vai começar a produzir o fruto da salvação. E se o fruto nunca aparece, então há algo muito errado. Ou a árvore está doente, ou ela não é exatamente o que disse que era no começo. E se o cristão nunca produz o caráter de Cristo, se ele nunca produz o caráter de Cristo, ou ele está doente espiritualmente, ou na verdade nunca nasceu de novo, o cristão verdadeiro, eventualmente, produzirá o fruto de Cristo em sua vida. Sinal número 2. Quando uma pessoa é realmente nascida de novo, ela tem um desejo de parar de pecar. Um desejo de parar de pecar. Escreva isso, 1 João 3,9. João diz: todo aquele que é nascido de Deus. Falamos de pessoas nascidas de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, pois a sua semente permanece nele e ele não pode pecar. Ouviram isso? Ele não pode pecar, porque ele é nascido de Deus. Especialmente quando eu era um jovem cristão, membro de uma igreja batista, este verso me perturbava muito porque diz que todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Ele não pode pecar porque ele é nascido de Deus. E é claro, eu sabia que na minha vida havia momentos em que eu pecava e claro, isso me fazia
duvidar da minha salvação? Como eu posso pecar como cristão se todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado? E quando você estuda isso no grego, não comete é muito importante. Porque significa que um cristão de verdade no grego quer dizer não pode regularmente andar pecando como forma de estilo de vida constante. Ele não pode continuamente ser como sempre foi, pecando como sempre pecou. Ele não pode cair no hábito do pecado. Uma pessoa que continuamente peca, que demonstra que nunca teve o seu caráter mudado e a sua natureza mudada, simplesmente não é salvo. Ele não pode continuar pecando se ele é nascido de Deus. Agora sabemos que todos pecamos ocasionalmente e continuaremos fazendo isso. É por isso que temos 1 João 1,9. Você não é grato por 1 João 1,9? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça. Mas posso falar algo sobre isso? Quando a maioria das pessoas ouve esse verso, se alguém confessar seu pecado, eles entendem errado. Entendem tudo errado. Pessoas não querem gastar nenhum tempo com questões da sua vida. Não querem nem mesmo ver os pecados delas. Mas você não pode confessar um pecado até olhar para o seu pecado. A palavra confessar é a palavra homologia. A palavra homo quer dizer do mesmo tipo e a palavra logos significa dizer. Quando você põe as duas palavras juntas, significa dizer a mesma coisa. Dizer a mesma coisa. Por isso é traduzida como confessar. Seria melhor dizer confessar a mesma coisa. Mas a palavra logos significa palavras. Então a palavra confissão quer dizer se algum homem diz o que Deus diz. Mas ainda mais do que isso, ele tem que ver como Deus vê. Você tem que ouvir como Deus ouve. Você tem que sentir como Deus sente. Até que finalmente o seu coração e o coração de Deus se tornam um numa batida sincopada. Você sente isso como Deus sente. Você vê isso como Deus vê, você ouve isso como Deus ouve, até que finalmente o seu coração se alinha com o de Deus na questão do seu pecado, e é aí que seu coração fica partido pelo que você fez. E você faz uma confissão, o que traz libertação e traz limpeza. E é isso que limpa. É isso que limpa. A palavra grega catarizo, de onde tiramos a palavra médica catéter. O catéter que você põe em seu corpo e ele drena o veneno do seu corpo. Quando você faz uma real confissão do pecado, isso não apenas cobre o seu pecado, mas isso cauteriza você. Isso alcança tão profundo em sua alma que começa a sugar como uma esponja aquele pecado da sua vida. É uma limpeza completa, total, profunda e inteira. Mas isso só pode acontecer se você tiver feito uma real confissão do pecado. E o que a maioria das pessoas fazem não é uma confissão dos pecados. A maioria das pessoas faz uma admissão dos pecados. E há uma diferença entre admitir e confessar. Você entende? Mas para aqueles entre nós que pecaram, se confessamos nosso pecado, se ficamos diante da face de Deus e vemos o que fizemos como Deus vê, se você vir como Deus vê, você não vai apenas achar que é um erro, vai odiar aquilo. Vai odiar, vai ver como aquilo é impuro, vai querer se afastar daquilo, vai partir seu coração, se você vir da forma que Deus vê. Não é mais apenas um pequeno erro, é algo que enoja, algo que é horrível. Algo que não pertence à presença do Santo Deus. E quando você realmente vê o seu pecado, quer se afastar daquele pecado e confessá-lo, se livrar dele, ficar completamente limpo daquele pecado. E isso pertence a todo crente que já cometeu um pecado ao longo do caminho. Mas uma pessoa que realmente nasceu de novo, de acordo com esse verso, não pode continuar habitualmente pecando como uma forma constante, um estilo de vida. Ele simplesmente não pode. E você diz, por que ele não pode? O resto do verso nos diz por quê. Porque a semente de Deus permanece nele. Repita, semente. Esta palavra semente no grego é a palavra espermatos. É de onde tiramos a palavra esperma. Significa que no dia em que chamamos Jesus de Senhor da nossa vida, se realmente nos arrependemos,
Deus injeta a sua própria semente divina dentro de nós. Esta semente é o Espírito Santo. E quando a semente de Deus, que no grego da Bíblia é a palavra esperma, quando o esperma de Deus é injetado em nós, ele traz uma nova natureza que começa a crescer e começa a florescer, e começa a cancelar a velha natureza, e começa a criar em nós um desejo para viver o novo, e viver de uma forma que agrada a Deus, uma forma em que queremos nos afastar de tudo que é desagradável e impuro. E é por isso que uma pessoa que realmente é nascida de Deus não pode continuar habitualmente pecando como uma maneira, um estilo de vida, porque tudo dentro dele mudou. Até mesmo seus desejos mudaram. Ele não quer viver da forma que vivia, porque ele agora recebeu a semente divina, que mudou sua natureza e que mudou seus desejos. E se uma pessoa nunca demonstra que ela tem uma mudança de natureza, se ela fez uma pequena oração no altar, voltou para o seu assento e apenas continuou a viver da forma que sempre viveu, ou se desvia bem rapidamente e simplesmente continua a viver a mesma vida e não demonstra nenhuma mudança de natureza, nenhuma mudança de desejos, é provável foi a palavra que eu usei, é provável que aquela pessoa, na verdade, nunca foi salva. Ela pode ter tido um despertar religioso, mas se fosse realmente salva, a semente de Deus que foi plantada em seu coração eventualmente produziria uma mudança. E se não houve mudança, ela provavelmente não é salva. Número 3. Quando uma pessoa é realmente salva, ela é uma nova criatura. Uma nova criatura, uma nova criatura. 1 Coríntios 5,17 diz: desta forma, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis, eu amo o grego. A palavra grega para eis é quase não traduzível. A palavra significa uau! Não é extraordinário. É como um ponto de exclamação. As coisas velhas passaram. Uau, dá para imaginar. Todas as coisas se tornaram novas. E quando uma pessoa é realmente salva, o desejo pelas coisas velhas e pecaminosas começa a desaparecer da sua vida. Então a nova semente que está dentro de você pode começar a crescer e criar raiz e florescer por dentro. Velhos hábitos, velhos lugares, velhos relacionamentos, velhas amizades. Essas coisas que já foram parte da nossa vida, Deus pode requerer até mesmo que você deixe tudo isso para trás, e eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, para que o novo você possa começar a criar raiz e possa começar a crescer. Esse processo de remoção de coisas velhas é o que a Bíblia chama de arrependimento, arrependimento. E algumas vezes o arrependimento é um processo. Há níveis diferentes de arrependimento, níveis diferentes de arrependimento. E quanto mais você anda com Deus, descobre que Ele requer níveis mais altos e mais profundos de arrependimento. À medida que Deus revela novas coisas a você que você não via assim que foi salvo, mas à medida que o Espírito revela a você, Ele requer que você se arrependa de novo, e de novo, e de novo. O arrependimento não é uma coisa de uma vez só na sua vida, de acordo com a Bíblia. Se a pessoa se arrependeu apenas uma vez em sua vida, esta é uma forte indicação de que essa pessoa realmente não foi salva. Ela provavelmente passou por algum tipo de formalidade religiosa, porque o arrependimento é um estilo de vida, não é apenas ação de uma vez só. E se a semente de Deus foi plantada em você, ela produz em você o desejo das coisas velhas, passando a não fazer mais parte da sua vida. A semente de Deus que é plantada em você é tão forte que a vida de Deus, que faz com que você internamente lamente, sofra quando comete pecado, que parte o coração de Deus. E se uma pessoa nunca teve esse lamento pelas coisas velhas, isso ainda está na vida dela. Se nunca teve esse lamento e esse desejo de separação e de entrar nessa nova pessoa que Deus apresentou para ela, então é provável que ela teve uma experiência religiosa, um despertar religioso,
mas ela nunca realmente nasceu de novo. Número 4. Quando uma pessoa realmente nasceu de novo, ela tem amor pelos irmãos. Amor pelos irmãos. Em 1 João 3, verso 14, a Bíblia diz: sabemos que passamos da morte para a vida, porque temos amor pelos irmãos. Não poderia ser mais claro que isso. E se você é realmente salvo, um dos sinais da salvação é que você tem amor pela família de Deus. De repente você ama esse grupo de pessoas e não consegue segurar, você não consegue ficar longe deles, sabe que são seus irmãos e irmãs. Você tem um amor pela família de Deus. Sabemos que passamos da vida para a morte porque temos amor pelos irmãos. Este verso diz que o amor pela família de Deus é uma prova de que a pessoa passou da morte para a vida e realmente foi salva. E se uma pessoa não tem amor pela família de Deus, se a família de Deus não é uma prioridade em sua vida, se ele não demonstra amor pela igreja, pelo seu comportamento e pelas suas ações, então a salvação desta pessoa é questionada. Pode soar muito simplista, mas se aquela pessoa não tem amor pelos irmãos, então ela provavelmente não é uma com os irmãos. Ela pode não ser salva. Número 5. Quando você é realmente salvo, o Espírito testifica com nossos espíritos que somos filhos de Deus. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com os nossos espíritos que nós somos os filhos de Deus. E quando você é realmente salvo, o Espírito Santo testifica com o seu espírito que você é um filho ou uma filha de Deus. Você intimamente sabe porque sabe que Deus é o seu Pai, que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu irmão. Você sabe disso, sabe que é perdoado. E o Espírito literalmente testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Isso é algo que nenhum homem pode tirar de você, você sabe. E se você constantemente duvida da sua salvação, duvida o tempo todo, ou se você nunca realmente experimentou esse testemunho interior, essa certeza que você é salvo, se você não sabe intimamente, se não sabe que realmente é um filho de Deus, então você não deve ser. Porque quando você realmente é salvo, o Espírito testifica com nossos espíritos que somos filhos e filhas de Deus. Mesmo que sua vida melhore, mesmo que tudo tenha melhorado depois que você passou a ir à igreja, isso não é evidência. Isso não é evidência que você realmente nasceu de novo. É claro, sua vida vai melhorar vindo à igreja, você vai estar com pessoas boas. Você está ouvindo coisas positivas, sua vida vai melhorar vindo à igreja. Isso não te dá a evidência que você realmente nasceu de novo. Mas quando você realmente nasceu de novo, o Espírito testificará ao seu espírito que você é filho de Deus. E eu quero lembrar algo que eu disse no começo da mensagem. Estima-se que 50% das pessoas boas, pessoas que regularmente vão à igreja, pessoas boas, pessoas limpas, pessoas morais, pessoas iluminadas, pessoas religiosas, 50% delas não são realmente salvas. Mas se você realmente é salvo, o Espírito Santo testificará ao seu espírito que você é filho de Deus e você sabe com certeza. Número 6. Quando uma pessoa é realmente salva, ela tem uma disposição para obedecer os mandamentos de Jesus. Quando uma pessoa é realmente salva, ela tem uma disposição para obedecer os mandamentos de Jesus. Em João 14:23, Jesus diz: se um homem me ama, ele guardará minhas palavras. Se você diz que é salvo, mas não se importa com a opinião de Jesus, ou não se importa com o que a sua palavra diz, ou acha que pode viver como uma exceção à regra e desobedece à palavra de Deus e não se importa, então eu duvido muito que você seja na verdade um filho de Deus. Se você desobedece os mandamentos de Jesus, especialmente sem lamentar pelo pecado que está cometendo,
ou sabendo que está entristecendo o Espírito Santo, e você não quer se arrepender ou fazer as mudanças que são requeridas de você, então é muito provável, se espera que você não seja salvo, você nem se encaixa como cristão, é tudo, você teve um despertar religioso. Você pode dar várias desculpas para isso, mas Jesus disse que se você o ama, você vai guardar os seus mandamentos. Pessoas que são realmente salvas, fazem tudo o que sabem fazer para guardar os mandamentos de Jesus e ficam internamente tristes e quebradas quando sabem que desapontaram o Senhor. E se você consegue pecar habitualmente, sem nenhuma sensação de lamento, e viver consistentemente numa desobediência aos mandamentos de Jesus, não importa se você veio à frente 10 vezes entregar o coração a Jesus Cristo, a evidência fortemente sugere que você realmente não nasceu de novo. Número 7. Quando uma pessoa é realmente salva, ela tem um desejo imediato de fazer a vontade de Deus. Um desejo imediato de fazer a vontade de Deus. Em Atos 9:6, quando Saulo de Tarso foi salvo, as primeiras palavras que vieram à sua boca foram: Senhor, o que tu queres que eu te faça? E quando uma pessoa é salva, quando a semente, o esperma do próprio Deus, é injetado em seu espírito e ele começa a crescer em Deus, esta pessoa começa a ter um desejo imediato de mudar e de agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. É parte do novo caráter, da nova natureza que agora está operando dentro dela. Um desejo de fazer a vontade de Deus é uma das provas que uma pessoa foi realmente salva. E se você não tem nenhum desejo pela vontade de Deus, nenhum desejo em fazer a vontade de Deus, ou até mesmo de entender a vontade de Deus, então você tem que fazer uma checagem séria no seu próprio coração, porque é provável que você nunca tenha sido salvo. Porque quando uma pessoa é salva, é sobrenaturalmente natural para ela que imediatamente ela tenha um desejo de fazer a vontade de Deus. Número 8. Esta é uma que as pessoas não falam com muita frequência, mas é um dos grandes sinais de que uma pessoa é filha de Deus, e muitos de vocês hoje que me ouvem, quando ouvirem isso, vão ter que dar uma séria olhada no seu coração. Quando uma pessoa realmente é filha de Deus, ela experimenta a disciplina do Senhor. Número 8. A disciplina do Senhor. Eu disse que vivemos numa época em que pessoas querem ser confortadas e não querem más notícias. Apenas querem ouvir que tudo vai ficar bem. Mas um dos sinais de que a pessoa realmente nasceu de novo é que ela experimenta a disciplina do Senhor. Hebreus capítulo 12, versos 7 e 8 diz: se passas por castigo, Deus lida com vocês como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não castiga? Mas se estáis sem castigo, do qual todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Mas ainda assim, se você entrevistar a igreja e as pessoas forem muito honestas, a maioria não sabe o que é a disciplina do Senhor. Elas fogem disso, nem mesmo sabem o que é. E se 50% da igreja não é salva, quer dizer que apenas 50% são filhos e os outros 50% são bastardos? São bastardos. Não são filhos de Deus, são apenas pessoas que vão à igreja, religiosamente despertas, mas totalmente perdidas. Imagine o choque que será quando acordarem após a morte e descobrirem que não estão diante da presença do Senhor, mas eternamente separadas de Deus. E um dos sinais mais amáveis, mais difíceis e mais pesados de que você realmente é um filho de Deus é que Deus não deixa você continuar com coisas quando você fez essas coisas que entristecem o coração dele. Se você não se arrepender rapidamente, se você realmente pertence a Jesus, ele vai tratar com você como filho e vai te castigar.
E se você não tem o castigo do Senhor na sua vida, se você nunca experimentou a correção do Senhor, é muito duvidoso que você realmente seja um filho de Deus. Porque um dos grandes sinais de que uma pessoa realmente é salva é que Deus a disciplina quando ela age errado. Se você peca, continuamente peca, sem nunca ser disciplinado, então você provavelmente não é salvo. Estes 8 sinais são evidências de que uma pessoa é realmente um filho de Deus. E se eles estão faltando em sua vida, então seria correto para você duvidar da sua salvação. Deixe-me lembrar a vocês outra vez que muitas pessoas andaram pelos corredores das igrejas, o Senhor entrou em seus corações, mas elas nunca chegaram realmente a se arrepender. Se arrepender? Onde na Bíblia há uma oração que nos diz para dizer às pessoas que convidem Jesus a seus corações? Isso não existe na Bíblia. Toda vez que as pessoas vão a Deus, é dito a elas para se arrepender. E eu digo outra vez que o arrependimento é o canal mestre pelo qual vamos ao reino de Deus. E se não formos pelo canal do arrependimento, então nunca chegaremos no reino de Deus. Você não pode chegar lá sem arrependimento. Então a pergunta é: o que significa se arrepender? E eu vou responder a pergunta: o que significa se arrepender? Primeiro de tudo, o sangue de Jesus pagou o preço pelo nosso perdão. E apenas podemos ser salvos pelo sangue de Jesus. Você pode dizer amém para isso? E o nível de sacrifício, o nível de entrega, o nível de dor que uma pessoa experimenta quando ela se arrepende está diretamente ligado à idade que ela tem. Uma pessoa que tem 25 anos e viveu uma vida de pecado vai viver e experimentar um nível diferente de arrependimento do que uma criança que vem para Cristo com 5 anos. Uma criança de 5 anos não sentirá a dor que uma pessoa de 25 anos vai sentir. Quando ele tiver que amputar seus relacionamentos, dar as costas para as coisas de errado que fez e se arrepender, das coisas que entristeceram o coração de Deus, uma criança de 5 anos pode se arrepender. Eu fui salvo com 5 anos e foi realmente uma experiência de salvação. Eu me arrependi de tudo que poderia ter me arrependido, mas nunca tinha fumado, nunca tinha bebido ou cometido adultério aos 5 anos. Então a minha dor de arrependimento foi diferente. A minha dor estava associada ao fato de que eu entendi aos 5 anos que se eu não entregasse meu coração a Jesus, eu iria para o inferno. Eu entendi isso. E para mim aquilo era uma dor séria. Mas para um adulto que viveu uma vida pecaminosa, o arrependimento vai requerer ações diferentes. Ações diferentes. Um dos melhores exemplos de arrependimento no Novo Testamento está em Atos capítulo 19. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos 19. Atos 19. Atos 19 é um capítulo notável no Novo Testamento. Atos capítulo 19 fala do grande avivamento que aconteceu na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo tinha ido e Paulo estava fluindo em sinais e maravilhas. Vamos para o verso 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. É uma tradução desastrada, uma tradução realmente ruim. O original grego, na verdade, diz que Paulo caiu num fluir de poder que ele nunca tinha experimentado em nenhum momento da sua vida. O grego sugere que Paulo foi tão tomado por isso, até mesmo por nunca ter visto tamanho poder. Ele caiu em um fluir de poder diferente de tudo que ele já tinha visto ou que já tinha ouvido, mas foi o fluir de poder necessário para a cidade de Éfeso, que era uma cidade que estava enterrada no ocultismo e em atividades sobrenaturais. Este era um caso especial, e por isso Deus enviou alguns poderes especiais, e Paulo caiu nesse fluir de poder. Foi tão especial que a Bíblia diz que começaram a ir até ele e pegar os lenços dele. A palavra lenços são peças que se usava na cabeça quando estava muito quente, era como uma peça para enxugar o suor. E aventais que eram belas peças que eles usavam em sua cintura. E Paulo estava tão saturado com a unção de Deus que começaram a pegar suas faixas de cabeça, pegavam os aventais da sua cintura e começavam a cortar em pequenos pedaços. Isso foi importante porque, até onde sabemos, isso só aconteceu uma vez na Bíblia e aconteceu na cidade de Éfeso.
eram chamados fetiches. E a razão pela qual isso ocorreu na cidade de Éfeso é porque todos os pagãos, quando iam a um templo onde coisas sobrenaturais aconteciam, coisas sobrenaturais das trevas, eles sempre queriam levar um pedaço do templo para casa consigo, porque criam que se pudessem levar um pedaço do templo, poderiam carregar o poder do templo. E agora, quando chegaram a Paulo, acreditavam que se pudessem pegar um pedaço de Paulo, podiam levar aquela unção para casa com eles, e Deus os encontrou onde estava a fé deles. Foi a única vez no Novo Testamento em que isso foi registrado. Então agora estão tirando pedaços das roupas de Paulo, levando para casa, e quando os tecidos tocavam pessoas possuídas por demônios, elas eram libertas, pessoas doentes sendo curadas. A Bíblia conta de um homem chamado Seva, e a Bíblia diz que ele era um dos sumos sacerdotes, também nos diz que ele era um judeu. Então as pessoas pensam que ele era um sumo sacerdote judeu, mas a história revela que não houve sumo sacerdote dos judeus que jamais viveu na cidade de Éfeso, nunca aconteceu. E de fato a palavra Seva é uma palavra latina, não é um nome hebreu, não é um nome grego, é um nome latino, e não era nem mesmo o nome deste homem, foi o nome que Lucas deu a ele. A palavra Seva significa canhoto, que era uma gíria para falar de um salafrário de baixo nível, sujo e vil. Este era um judeu reprovável e F.F. Bruce diz que ele era o sumo sacerdote no templo de Ártemis. E ele tinha tomado seus filhos, seus 7 filhos com ele, na sua apostasia. A família pagã mais famosa em toda a cidade de Éfeso. Um judeu reprovável. E a Bíblia diz que eles foram até a casa onde havia o endemoniado. E é interessante que o texto grego diz que era aquela casa. Lembra quando você estava crescendo, havia uma casa na sua vizinhança de que todos tinham medo? Era aquela casa. O grego é muito claro, era aquela casa. Era a casa que ninguém queria chegar perto, havia lendas sobre aquela casa. Todos sabiam sobre esse homem, porque esse homem tinha um espírito imundo, e a palavra imundo quer dizer malévolo, violento, raivoso, perigoso. E os 7 filhos de Seva achavam que podiam lidar com um homem endemoniado naquela casa. Então eles foram para aquela casa e começaram a exorcizá-lo pelo nome de Jesus. Mas por que eles usariam o nome de Jesus se eram pagãos? Eu vou explicar a você por que, e você vai achar interessante se gostar de estudar a Bíblia. Na cidade de Éfeso existia uma coisa chamada Cartas Efésias. Anote isso, você vai achar interessante. Cartas Efésias. E Cartas Efésias eram famosas por todo o mundo do primeiro século porque eram fórmulas mágicas. Não tem nada a ver com o livro de Efésios. Se chamavam Cartas Efésias. Estranhos conglomerados de cartas que pareciam uma grande bobagem, uma coisa sem sentido, mas se acreditava que de alguma forma essas pequenas fórmulas tinham poderes especiais, e se você as lesse corretamente, se falasse com a entonação correta, que elas de alguma forma liberavam poder. E eles até acreditavam que se você conjurasse o nome de anjos ou de deidades especiais em conexão com essas fórmulas mágicas, que de alguma forma isso lhe daria poderes especiais de algum espírito demoníaco, e especialmente judeus vagabundos como esses homens, que viajavam de lugar para lugar, eles carregavam esses pergaminhos e esses livros e todas essas fórmulas mágicas e tentavam usar todas elas. Mas agora um novo homem na cidade chamado Paulo. Este homem tem tanto poder que até pedaços das suas roupas, como fetiches espirituais, estão expulsando demônios. E ele usa um nome que nunca se ouviu antes, Jesus. Esse nome não está em nenhuma das nossas fórmulas, mas obviamente esse nome tem algum tipo de poder mágico. Então decidiram que tinham que usar o nome de Jesus, tinha que fazer parte de uma nova fórmula. Então foram àquela casa do outro lado da cidade e entraram na casa e disseram: te esconjuramos por Jesus, a quem Paulo prega. E a Bíblia diz que eles foram até a casa onde havia o endemoniado. E é interessante que
O texto grego diz que era aquela casa, aquela casa. Lembra quando você estava crescendo, havia uma casa na sua vizinhança de que todos tinham medo? Era aquela casa. O grego é muito claro, era aquela casa. Era a casa que ninguém queria chegar perto, havia lendas sobre aquela casa. Todos sabiam sobre esse homem, porque esse homem tinha um espírito imundo, e a palavra imundo quer dizer malévolo, violento, raivoso, perigoso. E os 7 filhos de Seva achavam que podiam lidar com um homem endemoniado naquela casa. Então eles foram para aquela casa e começaram a exorcizá-lo pelo nome de Jesus. Mas por que eles usariam o nome de Jesus se eram pagãos? Eu vou explicar a você por que, e você vai achar interessante se gostar de estudar a Bíblia. Na cidade de Éfeso existia uma coisa chamada Cartas Efésias. Anote isso, você vai achar interessante. Cartas Efésias. E Cartas Efésias eram famosas por todo o mundo do primeiro século porque eram fórmulas mágicas. Não tem nada a ver com o livro de Efésios. Se chamavam Cartas Efésias. Estranhos conglomerados de cartas que pareciam uma grande bobagem, uma coisa sem sentido, mas se acreditava que de alguma forma essas pequenas fórmulas tinham poderes especiais, e se você as lesse corretamente, se falasse com a entonação correta, que elas de alguma forma liberavam poder. E eles até acreditavam que se você conjurasse o nome de anjos ou de deidades especiais em conexão com essas fórmulas mágicas, que de alguma forma isso lhe daria poderes especiais de algum espírito demoníaco, e especialmente judeus vagabundos como esses homens, que viajavam de lugar para lugar, eles carregavam esses pergaminhos e esses livros e todas essas fórmulas mágicas e tentavam usar todas elas. Mas agora um novo homem na cidade chamado Paulo. Este homem tem tanto poder que até pedaços das suas roupas, como fetiches espirituais, estão expulsando demônios. E ele usa um nome que nunca se ouviu antes, Jesus. Esse nome não está em nenhuma das nossas fórmulas, mas obviamente esse nome tem algum tipo de poder mágico. Então decidiram que tinham que usar o nome de Jesus, tinha que fazer parte de uma nova fórmula. Então foram àquela casa do outro lado da cidade e entraram na casa e disseram: te esconjuramos por Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio respondeu dizendo: Jesus eu conheço. A palavra conheço, do grego gnosco, Jesus eu conheço intimamente, eu já tenho contato com ele há muito tempo. Mas então ele diz: Paulo eu conheço. É a palavra epistama, completamente diferente. A palavra epistama quer dizer: Paulo nós viemos a conhecer há pouco tempo por observação externa e vigilância. Paulo já tinha chegado à cidade de Éfeso, esses demônios tinham associado a ideia a Paulo. Pois agora tantos demônios estavam sendo expulsos, que os demônios estavam pairando ao redor de Paulo, fazendo vigilância, observando ele. Algum tipo de nova força tinha chegado à cidade. Então os demônios diziam literalmente: Jesus nós conhecemos há muito tempo, e sabe, Paulo é alguém recém-chegado, e devido às nossas táticas de vigilância, nós viemos a saber das suas atividades, mas quem são vocês? Não sabemos nada de vocês, não fizeram nada para ter nossa atenção. É literalmente o que quer dizer. E a Bíblia diz que o homem possuído por demônios pulou sobre eles. A palavra pular no grego significa pular como uma pantera. Este homem foi tomado por movimentos de animais. Ele pulou sobre eles. A Bíblia diz que ele bateu neles. E quando eles fugiram daquela casa, a versão King James diz nus e feridos. A palavra feridos é a palavra grega, é literalmente a palavra grega traumatizados. Totalmente traumatizados. E por causa desse evento, o verso seguinte diz
que toda Éfeso e toda a Ásia Menor veio a conhecer sobre o nome do Senhor Jesus Cristo, e o seu nome foi engrandecido. O homem mais endemoniado da cidade conhecia o nome de Jesus. E de repente toda a cidade empolvorosa, aqui está o nome que é sobre qualquer outro nome, o monstro mais demonizado da cidade conhece o nome de Jesus, e Jesus, 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 e esse evento foi repetido e repetido e repetido até que finalmente trouxe tamanho choque em toda a cidade de Éfeso, que as pessoas começaram a vir para confessar e mostrar as suas obras e queimar suas obras diante de Deus. E é isso que eu quero que vocês vejam. Veja o que ele diz. Atos capítulo 19. Ele diz o seguinte no verso 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor sobre eles e o nome do Senhor era engrandecido. E muitos deles que creram vieram. Você viu isso? Eles vieram. É interessante essa palavra vieram, porque a palavra vieram quer dizer que eles estavam vindo e vindo e vindo e vindo e vindo e vindo. Não foi só um evento de um dia só, quando algumas pessoas foram salvas. Havia multidões de pessoas que literalmente vinham para Cristo, e quando vieram, confessaram e mostraram suas obras, e muitos deles que usavam artes curiosas, a palavra grega é praxis, que descrevem a própria prática de feitiçaria. As cartas efésias, as fórmulas mágicas, os feitiços, eram escritas em pequenos pedaços de papéis e em livros. Eles trouxeram tudo junto e fizeram o quê? Eles as queimaram diante de todos os homens. E é isso que eu quero que vocês vejam. Um dos melhores exemplos de arrependimento genuíno em toda a Bíblia. Quando queimaram estas coisas, eles as queimaram. Era a intenção deles de deixar para trás cada parte do seu passado. De erradicar tão completamente, de varrer, de forma que nunca pudessem voltar de novo. No dia que eles queimaram todas aquelas coisas, para eles era o ponto de não retorno, era o ato de deixar o pecado e de ir para Deus, e quando queimaram aquelas coisas estavam indo pelo canal principal, para o reino de Deus. E a Bíblia diz que fizeram isso diante de todos os homens. Fizeram diante de todos. Uma fogueira como essa chamou a atenção da cidade inteira, porque o que eles estavam fazendo era absolutamente chocante para uma cidade pagã. Mas fizeram publicamente e fizeram sem vergonha. Você tem que entender, estes pergaminhos, estes fetiches, estas fórmulas mágicas, como pagãos, eles viam essas coisas tão sagradas como você vê a Bíblia. Eram artigos sagrados para eles, e para eles queimar aquilo publicamente era uma renúncia de qualquer conexão com o passado. Estavam declarando que toda a conexão com o passado estava completamente terminada, foi um completo término. E o que eu quero que vocês entendam é que quando Deus chama as pessoas para se arrepender, repitam arrepender, Ele frequentemente requer uma amputação completa. Uma amputação completa de amizades passadas, relacionamentos passados, lugares passados, práticas passadas, um término, uma amputação completa. E há milhões de cristãos por todo o mundo que podem testemunhar que Deus requer exatamente isso. Uma separação, amputação, um término de lugares passados, amigos passados, de pessoas que eram tidas como preciosas e eram muito queridas para suas almas, mas que não são mais compatíveis com quem eles são em Cristo. E desta forma Deus vem requerer uma separação radical
que é dolorosa para a carne, mas é necessária. E a disposição de uma pessoa, ouça com atenção o que eu vou dizer, a disposição de uma pessoa em separar o seu presente do seu passado é confirmação de que o arrependimento é genuíno. E quando essas pessoas em Éfeso vieram para Cristo, elas estavam tão distanciadas dessas coisas do passado que se arrependeram de um pecado e dissessem, sabemos que isso é um pecado, mas é uma coisa de família, é uma coisa preciosa para nós, então vamos pôr numa caixa e pôr em algum lugar na garagem, no sótão ou no porão. Deus não permitiria isso. Deus não permitiria que guardassem porque sabia que em algum momento no futuro eles poderiam querer dar uma olhada outra vez. Quando as coisas ficassem dolorosas, a tentação seria ir para aquelas coisas de novo. E a palavra que João Batista usou no livro de Mateus, ele disse é requerido, que eles ponham um machado na raiz dessas coisas. E no dia que eles queimaram e aquilo virou fumaça, aquilo foi a prova, foi a verificação de que seu arrependimento era real. E eu fico imaginando como eles ficaram ali olhando para o fogo, itens que tinham sido passados de gerações em gerações, tinham vindo das mãos dos seus avós, chegaram a seus pais e agora tinham sido dados a eles quando os colocaram no fogo e assistiram com alegria, sabendo que agora pertenciam a Cristo. Provavelmente também lágrimas caíam por suas faces, quando perceberam também que aquele era um ponto de onde não podiam mais voltar tudo o que eles conheciam do seu passado, tudo aquilo que viviam, tudo que acreditavam, todas as suas emoções, tudo aquilo tinha sido queimado, desapareceu. Arrependimento. Estavam completamente livres. Eu quero dizer algo, amigos. É um erro pensar que você se tornou um cristão pelo processo de osmose. Vir para a igreja e cantar alguns hinos não vai te fazer um cristão, você não vai mergulhar em alguma coisa e sair de lá cristão. Jesus não é seu terapeuta. Este não é apenas um programa de bem-estar. Esse não é apenas um ambiente no qual você se insere e recebe um novo humor para a sua vida. Não é uma nova filosofia. É uma mudança radical e se você realmente nunca se arrependeu, é por isso que você não tem os sinais da salvação em sua vida. Então hoje eu quero fazer uma pergunta. Quando você veio para Jesus, deu a Ele apenas seu coração? Ou Deus exigiu que você deixasse algo para trás? Do que você abriu mão? O que Deus exigiu que você amputasse? Que pontes Deus exigiu que você queimasse para que você nunca voltasse? O que você ainda tem operando na sua vida hoje que um cristão realmente nascido de novo não deveria ter operando na vida? Deus sabe. O arrependimento é a exigência de Deus. E para uma pessoa vir completamente para Cristo, para experimentar a conversão completa e o abandono completo dos laços do passado, é exigida uma completa e absoluta entrega a Jesus Cristo. Os 8 sinais que eu mencionei para você hoje são evidências de que a semente de Deus realmente vingou no coração de alguém. E se esses sinais não estão em sua vida, você provavelmente não é salvo. Aqui hoje, provavelmente você não é salvo.
Nunca esqueça Mateus 7:21. Por favor, escreva. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E quanto a Mateus 7:13-14, Jesus diz: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ir para a igreja, até mesmo ler a sua Bíblia, dar seus dízimos, fazer coisas boas, servir na igreja, não faz de você um cristão e também não prova que você é salvo. E se você tiver uma única dúvida sobre a sua salvação, é melhor dar ouvidos a ela, porque o inferno é um lugar real. E hoje você pode resolver essa questão para sempre. Se você duvida da sua salvação, hoje você pode deixar de lado os medos, parar de se preocupar com o seu futuro. A única coisa que pode te impedir de vir à frente é o que outras pessoas vão pensar sobre você. Mas no dia que você acordar no inferno, você não vai estar mais muito preocupado com essas pessoas. Essa é a questão mais séria das suas vidas, meus amigos. E eu quero dizer que quando você vier, se você deu a Jesus apenas seu coração, você provavelmente não é salvo. Ele nunca pediu seu coração. Ele pediu sua vida. Sua vida. Você se entregou completamente a Ele? Você tem os 8 sinais que eu listei? Você tem certeza? Você tem certeza que é salvo? Se você tiver uma única dúvida, então você acaba de ouvir a mensagem mais importante que já ouviu em sua vida. E hoje é o dia de você fazer algo sobre isso. Eu quero toda a cabeça curvada, todo o olho fechado. Pai, te agradecemos por esse tempo na palavra de Deus. Te agradecemos porque tua palavra é tão clara. E, Senhor Jesus, eu oro pelas pessoas nesse lugar hoje que não têm absolutamente certeza que são nascidos de novo. E em o nome de Jesus, pela autoridade de Jesus, eu amarro o espírito de orgulho que poderia impedir pessoas de resolver essa questão. E, Pai, se pessoas têm dúvida depois dessa mensagem, eu te agradeço por essa dúvida. Eu te agradeço, Pai, por essa dúvida que nos põe de joelhos para termos certeza. Te agradecemos por isso, Pai.